O segredo do sucesso é você ser maratonista, não velocista. Bom, será? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Kevin Augusto e seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Bom, essa frase que está circulando muito nas redes sociais, que diz que o segredo do sucesso é você ser maratonista e não velocista, é claro que na minha visão ela possui uma natureza mais de um conteúdo motivacional superficial, mais raso, mas existe algo que talvez possa ser extraído dela de muito interessante, que pode agregar muito nas nossas vidas, se a gente conseguir compreender essa mensagem e adotar ela no nosso dia a dia. E essa parte poderosa que talvez a gente possa extrair dessa frase está diretamente relacionada com aquela questão da ideia da constância, né? Eu já fiz alguns vídeos aqui nesse canal a respeito do poder do hábito e também sobre o grande valor que tem em a gente dar pequenos passos rumo a algo que a gente quer atingir ou que a gente quer nos tornar. E eu acho que nessa frase, nessa ideia não é diferente, né? Quando a gente pega, por exemplo, essa analogia de ser maratonista e não velocista, né, o que basicamente dá para a gente traduzir nessa frase é que o maratonista realmente ele pensa em um percurso maior e ele, para conseguir atingir esse percurso maior que demora mais tempo e tem um caminho maior, ele precisa então ter uma certa frequência, uma certa constância no ritmo que ele corre, né? E o velocista não, ele tem um percurso menor, um trajeto menor, então ele gasta o máximo do seu potencial naquele pequeno trajeto em uma velocidade absurda, mas que ele não conseguiria sustentar aquilo por um caminho e por um tempo maior. E isso basicamente é uma tradução muito interessante para a gente pensar na relação de hábitos, de mudanças e de objetivos na nossa vida, né? Quando a gente está pensando sobre a ideia de começar algo, né, que a gente está querendo, então, por exemplo, eu quero começar a fazer academia para melhorar minha saúde, eu quero melhorar minha alimentação, eu quero começar a estudar para uma prova, para um concurso que seja, né? Todos esses objetivos que a gente coloca para nós na nossa vida, para agregar para a gente algo que a gente realmente deseja, que a gente quer, né? A gente precisa pensar que a maior chance que a gente tem de que isso gere um resultado de sucesso de verdade é se a gente pensar numa questão a longo prazo, né? Quem de nós aqui não conhece pessoas que eram muito intensas em algo, na academia eram completamente intensas, mas um intervalo talvez de um ano, né, já não conseguiram mais sustentar, né? Ou então, pensando num cenário de estudos, né, por exemplo, alguém que começava estudando 4, 6 horas por dia, mas não conseguiu sustentar a longo prazo. E aí a gente vai vendo que os melhores resultados, quando a gente pensa em sucesso nesse sentido, né, de conseguir aquilo que se deseja, a gente começa a ver que os melhores resultados são aqueles de pessoas que conseguiram realmente manter, mesmo que em uma intensidade menor, mas por mais tempo, né? É aquela ideia de você, por mais que você esteja num ritmo mais lento, mas é um ritmo que você consegue sustentar por mais tempo. E aí, essa ideia de conseguir se manter constante naquele hábito, naquela postura, naquele comportamento, realmente parece ser o que mais garante, né, você conseguir atingir os seus objetivos, justamente porque você entra naquela caixinha da criação de hábito, né? E não simplesmente das suas ações motivadas 100% do tempo por uma motivação inicial, né? Porque isso hoje a gente tem muitos estudos já no campo da neurociência e se demonstra realmente muito pouco eficiente, muito pouco eficaz, pensando no objetivo final, você gastar todas as suas energias, ser completamente intenso no início, mas não conseguir sustentar aquilo, né? E aí a gente consegue observar isso em vários cenários da nossa vida, né? Pessoas que poderiam começar extremamente lentas com algo que seria praticamente insignificante. Então, nos estudos, por exemplo, né, a pessoa que eu só consigo estudar 30 minutos por dia, né? Eu nunca vou conseguir ser aprovado num concurso. E outra pessoa está estudando 4 horas, né? Mas aí a gente vai ver essa pessoa que estudou 30 minutos por dia, né? Mas conseguiu sustentar isso por 1 ano, 2 anos, né? Ela acaba conseguindo atingir muitas vezes o objetivo de ser aprovada, ser nomeada, enquanto que outras pessoas que estudavam 4, 6 horas por dia, mas não conseguiram sustentar isso há muito tempo, desistiram antes mesmo de ter a sua aprovação, a sua nomeação, né? E aí,
essa ideia de ser maratonista e não ser velocista, eu acho que vai muito ao encontro disso, né? De nós entendermos que buscar ter uma constância naquilo que a gente está buscando, nos nossos hábitos, nos comportamentos, realmente talvez seja a estratégia mais potencialmente poderosa que a gente pode atingir, né? E eu acho também válido citar aqui, para complementar nessa reflexão, que a gente tem aquela ilustração, né, de que a constância não é você estar pensando num gráfico assim, né, ter uma linha, deixa eu ver qual que é a direção do vídeo, né? É assim? Enfim, você ter uma linha sempre em crescimento, né? A constância não necessariamente é assim, né? O gráfico de evolução, ele é muito mais sobre altos e baixos, mas altos e baixos que vão sim elevando o nível desse gráfico, né? Então, realmente, terão dias que você não vai conseguir, né? Ou que você vai fazer isso mais ou menos, com não toda a qualidade que você esperava, mas o simples fato de você estar ali presente, dedicando tempo, esforço e voltando para o seu objetivo, tendo essa ideia de que é algo que você realmente quer adotar para a sua vida, né, permanecer isso durante o seu dia a dia e a longo prazo, pensando no intervalo de tempo maior, realmente parece ser algo bem eficiente no sentido de conseguir atingir os objetivos, né, ter o sucesso. E aí eu trago para vocês essa reflexão um pouco mais tentando explicar, entender qual que é a origem desse fenômeno, para que a gente consiga realmente extrair o máximo de verdade, né? O máximo de um pensamento mais equilibrado, mais sensato em relação a essas coisas, né? Porque muitas vezes, como eu sempre falo, né, a gente vê certos recortes na internet, certos depoimentos de pessoas que muitas vezes estão com uma carga emocional muito forte. Então, às vezes, você pega alguém que está ali na primeira semana de academia e aí a pessoa está ali com todo aquele gás, aquela motivação, e aí vende aquela mensagem, aquele recorte, né? E aí as pessoas acreditam que aquilo funciona necessariamente, mas na verdade não, né? Se você pegar e observar isso por um intervalo de tempo maior, né, a maior parte dessas pessoas desistem no meio do processo, né, a considerável maior parte delas. E aquelas que realmente conseguem sobreviver a longo prazo com passos menores, né, com um pouco mais de equilíbrio, com um pouco mais de calma, essas sim se destacam como tendo resultados mais expressivos, né? Então, eu acho que sim, essa frase tem algo de muito verdadeiro que pode ser extraído e que a gente pode tentar adotar para as nossas vidas, sempre lembrando que, primeiro, né, acho que a gente deve sim evitar comparações, né, eu já fiz vários vídeos sobre isso, o quanto que isso não é benéfico para a gente, né, mas além disso, para que a gente também tenha um pouco mais de justiça moral mesmo quando a gente vai julgar a nossa própria performance, né? Para que a gente não fique simplesmente olhando para nós assim num dia que você não conseguiu, por exemplo, né, estudar o quanto você queria ou não conseguiu fazer o tanto de tempo de exercício que você queria, mas pensar num cenário em que, pô, pelo menos eu tô me esforçando e pegando uma linha temporal aqui, eu tô indo bem e vou continuar, não vou desistir. Ter esse pensamento de que mesmo, apesar dos dias ruins, você segue firme rumo àquilo que você tanto deseja. Bom, agradeço a cada um de vocês que ficou até o final desse vídeo, toda a minha gratidão. Eu queria pedir desculpa mais uma vez que esse aqui é um daqueles vídeos que eu tô gravando depois de tantos outros, então, né, a cabeça já fica meio assim perdida, começa a embolar as palavras. Mas eu acho que é importante trazer essas reflexões e eu aproveito o tempo que eu tenho disponível para poder trazer esses vídeos para vocês, tá bom? Então fica aqui toda a minha gratidão, eu peço que se vocês estiverem gostando, por favor, se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem, curtam, porque isso me ajuda demais, tá? E no mais, toda a minha gratidão e até o próximo vídeo.